Estamos começando mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que a gente fala de negócios, de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, pessoas, comércio exterior. E hoje, meu convidado, nós vamos conversar sobre logística e o ambiente onde, dentro do nosso contexto de comércio exterior em Santa Catarina, de que forma nós estamos posicionados e quais são as potencialidades da nossa região aqui em Santa Catarina. Então, recebo com muito carinho Christian Neumann. Obrigado, Christian, pela tua disponibilidade. Nós que gravamos uma live em 2020. Realmente, exatamente. É isso. Então, me foi passada aqui uma biografia, e eu faço questão de ler, porque é importante a gente contextualizar aí quem é o nosso convidado. Profissional com 24 anos de atuação na área de comércio exterior, professor universitário, nós vamos falar sobre isso, especializado em comércio exterior e negócios internacionais, membro ativo do Núcleo de Comércio Exterior da Associação Empresarial de Itajaí, também quero enfatizar aqui um pouco das entidades de classe, CEO da Neumann Soluções Logísticas, empresa de consultoria em armazenagem geral e alfandegado, transporte, distribuição, operações logísticas. Bom, aqui o portfólio é vasto. Então, de novo, muito obrigado pela tua disponibilidade, Christian. Lucas, eu que agradeço, um privilégio estar aqui, né? De novo, a gente ensaiou aquela live pandêmica, né? É verdade. No momento da pandemia, onde não tinha muito o que fazer. E aí começamos a gravar lives, mas foi um papo super bacana e sempre é bom. E acho que foi ali que começou essa dinâmica dos podcasts ganharam muita força, né? Sim. Acho que foi um momento onde o encontro da pandemia com essa necessidade da gente se comunicar, né? Porque todo mundo ficou meio isolado e aí a gente teve essa dinâmica e tem desdobrado em vários programas legais, projetos legais, né? Assim como o de vocês aqui, que tem tido aí vem acompanhando aí com uma trajetória legal e cada vez mais entusiasmado com isso, e isso está gerando, né? Gera resultado, gera conteúdo, gera bate-papo e aumenta o relacionamento também. Então é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre comércio exterior e logística. E a tua jornada e como encaixar isso tudo. Que é o nosso vício, né? E tu tem observado, falando um pouco sobre isso, tu tem observado bons conteúdos de comércio exterior, realmente? Tu vê espaço para ser explorado isso cada vez mais? Eu te pergunto por quê. A gente vai falar de finanças pessoais, sem fim de conteúdos. A gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar do mercado digital, como fazer dinheiro na internet, essas coisas. Bom, enfim, a gente tem um alto consumo. Eu sinto que no ambiente Comex tem muito a ser explorado ainda, porque talvez esse conteúdo está tão distante, que é tão burocrático, que a gente deve, enquanto comunicadores, enquanto profissional de comércio exterior, a gente tem que conseguir tangibilizar isso de uma maneira um pouco mais palatável, um pouco mais tangível para o ambiente empresarial e para aquelas empresas que não atuam no comércio exterior sentir um pouco maior proximidade com o mercado externo, né? Como é que tu enxerga isso? Eu vejo que tem uma oportunidade sim, Lucas. Eu tenho uma dificuldade, assim, o comércio exterior, ele é incrível, né? Porque a bibliografia do comércio exterior, a gente vê livros, por exemplo, de medicina, livros de direito, são livros enormes, né? Compilados e leis e normas e regras. Nós temos tudo isso, mas tudo isso diluído, né? Os sites dos órgãos intervenientes é que são as fontes de dados, ou os grupos de WhatsApp, né? Sim. Os grupos que discutem, tô com uma dúvida assim, onde é que eu encontro isso, onde é que eu encontro aquilo. Verdade. Porque isso me chamou muita atenção desde sempre, porque a gente tinha poucos livros, poucos escritores, com livros muito pequenos, né? Olhava os livros pequenos. Por quê? Pouco densos, né? Porque não tem densidade, porque muda muito, né? A gente vive de uma atividade que a gente viveu hoje, amanhã vai ser diferente. Sim. Muda uma norma, muda uma regra. Uma legislação atinente, né? Então a gente tem lá aqueles conceitos básicos estão batidos, e tem lá, né? A gente tem bons escritores, pessoas que estão até hoje no mercado aí. Eu tive o privilégio de encontrar em alguns grupos de WhatsApp, né? O comércio exterior ficou muito menor hoje, né? Com os grupos de WhatsApp, acho que foi uma coisa fantástica também, que aproxima essas pessoas. No que diz respeito à proximidade, né? Tu se conecta muito mais fácil com um interveniente. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu estou num grupo onde tem o Samir Kedi, que é uma referência, onde tem Milton Gatto. Né? São pessoas que são... que a nossa referência era aduaneiras, né? A gente tinha uma referência, poucas referências, e hoje a gente está lá num grupo de discussão, às vezes, sei lá, né? Uma pessoa como o Genato da Fonseca,
como a Maria Tereza Bustamante, em grupos, às vezes tem uma discussão se você quiser tratar com essas pessoas de igual para igual. Sim. Isso facilitou muito. Mas uma coisa que eu sempre percebo dificuldade no comércio exterior, que você falou da oportunidade de conteúdo. Isso. O podcast ele é legal, mas ele é mais amplo. Então, dificilmente, às vezes, um corte eu posso utilizar para uma aula, né? Sim. Então, o que acontece? Numa aula, eu gosto muito disso, de falar alguma coisa, mostrar um vídeo. Peraí, vamos falar sobre benefício fiscal. Sim. Mas peraí, vamos mostrar um vídeo primeiro, porque é mais fácil, porque quando chegar no conceito, você já tem uma equalização dos conhecimentos. Sim. Aí o que acontece? E trazer profissional de mercado, porque uma vez tu me fizesse um convite, eu participei de uma das aulas, isso, né? porque isso acaba... Porque o que acontece? Alguém de mercado. Porque a gente estava falando sobre, nos bastidores, sobre essa nova geração, né? Sim. Sobre conhecimento, e não tem tempo para ler. O que acontece? Na minha época de faculdade, eu estou com 24 anos de comércio exterior, uma parte dela eu já estava na universidade, então mais ou menos nesse mesmo período, o que o professor escrevia no quadro? Enchia o quadro às vezes sabia de cabeça, ele copiava, aí depois ele ia explicar pra gente. Sim. Ele botava lá toda a legislação. E aí tu tinha que transcrever aquilo pro caderno. E a gente escrevia, copiava e daqui a pouco ele explicava. Sim. Aí, tenho dúvida, né, que eu vou no caderno. Sim. E eu sempre entendi que, né, quando eu comecei a dar aula, já tinha muita acessibilidade a esses conteúdos digitais, né? Uhum. Então eu disse, peraí, o conceito tá no livro, o conceito tá... Vamos buscar o conceito. Vamos falar o que é esse conceito, o que eu faço com esse conceito, o que isso resolve a vida. Não é? Porque não adianta ficar explicando um conceito que hoje você busca, Sim. aperta ali ou fala, ou daqui a pouco a inteligência Aquela artificial vai trazer informação a informação, a definição você tem. Em 15 segundos até em 15 o acesso. segundos, né, você tem isso. Mas o que eu percebo assim, quero falar sobre benefício fiscal. Tá. Ou eu acho vídeos muito longos, ok, né, que são legais, pessoas que falam legais, porque tu tem que ter uma linguagem bacana. Essa sim, acho bastante didático. Tem que ser didático, mas tem que ser legal, tem que ser mais visual, mais rápido, com uma atratividade visual e de conteúdo importante. Tá. Ou você tem vídeos muito curtos, sim, ou muito longos. Então, assim, um conteúdo é legal, mas o cara... ele fala exatamente o que você precisa, mas de uma forma enfadonha. E aí, pra mostrar isso, não fica legal. Sim. Né? Às vezes, porque eu não posso ficar mostrando um vídeo 20 minutos, 10 minutos. Tem que ser 3, 4 minutinhos. Sim. Benefício fiscal. Beleza, o cara falou aqui, explicou. Até pode colocar alguma referência com relação à legislação, para dar base legal para isso, jurídica para isso. Mostra, porém... depois mas é uma coisa muito rápida. 3, 4 minutos tu tem que falar sobre os temas. Sim. Acho que esse é o desafio. Você criar conteúdos de vídeos que sejam atrativos de uma maneira geral e que seja de fato atrativos, né? Por exemplo, você falou a gente estava falando da Logcomex, da Sinara, esqueci agora que eu sempre uso o material dela, muito, muito bom. A Sinara Bueno me fugiu a palavra aqui. Mas eu usei muito, porque a forma como ela escreve é legal. Então, muito artigo. O que eu vou fazer? Vou lá no site, vou ler, vou dar para eles ler e depois a gente vem e discute. Porque quando ela aborda, é uma abordagem legal. Então, acho que esse caminho é importante. A gente está falando aqui do podcast, que é uma ferramenta importante, que ele pode usar no dia a dia, indo para, né, se deslocando, mas trazendo alguns insights, formação, para esse tipo de curso, eu acho que né, a resposta é essa. Sim. Vídeos curtos que tenham conteúdo de fato, mas com uma linguagem bacana também. Acho que esse é um caminho. É isso aí. E aí, buscando aquilo que nós discutimos lá, sei lá, 3, 4 anos atrás, o que mudou daquele momento até agora, em termos de... para o nosso ambiente macro-logístico aqui, Brasil, que tu pode observar, mas fundamentalmente aquilo que tem acontecido dentro da nossa região, né, em Santa Catarina. Quais foram as transformações que tu pode observar de lá para cá que tiveram impactos positivos, negativos, pensando num overview daquilo que houve de transformação da pandemia até agora? Nós tivemos algumas situações, o Porto de Itajaí, agora, né, no ano passado, barra fechada, nós tivemos alguns aspectos, né, em termos de logística no... Se a gente olhar os números, eles são crescentes, né? Eu acho que a gente fala do tamanho do Brasil, do tamanho da economia, do tamanho do comércio exterior no Brasil, né? Um 10% percentual que o Brasil cresça é um volume muito grande. Sim. Né?
o nosso crescimento ele tá um crescimento sustentável, um crescimento de um crescimento sem uma perspectiva, né, de crescimentos mais efetivos e, né, 1,5, 2, 3, 4 pontos décimos percentuais. Tá. É uma escalada pequena, né? Sim. E a gente está focando muito no nosso crescimento no agronegócio. Uhum. Então a gente, se olhar os mapas... Sustentado pelo agrobusiness, né? A gente tem aqui, se tu olhar o mapa, esses dias eu vi um post no Instagram de um pessoal que faz aqueles posts visuais, que é super bacana também. Sim. Mostra lá o país inteiro dividido com o agronegócio Santa Catarina, que tá ali, que tem a carne ainda, que tem os derivados, né? Algumas coisas, outras coisas que a gente exporta, mas basicamente é carne. Sim. É do agro. Sim. É um valor agregado maior? É. Por outro lado, a nossa importação, ainda impulsionada pelo benefício fiscal, tem crescido bastante, né? Santa Catarina, do que tu falou, né? Eu acho que o benefício fiscal ele ainda tem uma longevidade bastante grande. Tá. Ele acaba... o pessoal está falando em fins da mudança da questão tributária, mas isso ainda... eu acho que tem um longo caminho pela frente, até se isso se definir. Tá. Até porque são questões de estratégia muito rápida, né? As empresas mudam muito rapidamente, elas não têm... O que uma empresa, quando ela vem para cá? Ela busca um armazém e uma operação. Se ela não tiver, em um dia, a carga, em vez de chegar aqui em Itajaí, vai chegar no outro estado e pronto. Simples assim, o CNPJ muda, ou troca, ou abre outro, enfim. A gente não vai ter uma filial, mudança, porque daqui a um ano vai mudar, não. Isso vai acontecer de uma maneira natural. Mas também tem outra coisa, Lucas, você falou sobre alguns impactos que a gente teve aqui, né? Sim. A gente tem aí uma paralisação completa do Porto de Itajaí, né? Vou corrigir aqui, na verdade, do terminal de containers do Porto de Itajaí, né? O Porto de Itajaí ele é mais amplo. Sim, o complexo portuário é mais amplo, O complexo portuário é mais amplo porque o conceito de porto, né? O Porto de Itajaí é a portonave, que é um terminal, né? A gente tem esse... quando a gente fala do Porto Santos, todo mundo entende e fala Porto Santos, ninguém fala Porto da BTP, Porto da Santos Brasil. Isso. Aqui a gente criou eu acho que foi, né? Eu acho que por uma questão até falar do pessoal do marketing, dar os louros para eles, porque eles conseguiram criar 2 nomes, que é o Porto de Itapuá, né? O terminal portuário de Itapuá e a Portonave. Sim. Portonave, Porto de Navegantes, aí botou Porto, virou Porto. Sim. Né? Ele ganhou uma força muito importante. Mas isso também traz um impacto positivo também, porque quando você fala do Porto de Itajaí, do Porto de Navegantes, parece dar mais amplitude. Sim. Nós tivemos aí o crescimento da Porto de Itapuá, né, que cresceu também bastante. Que é o porto mais ao norte do estado de Santa Catarina, que a gente tem calado aí, natural com uma estrutura interessantíssima. Uma estrutura, né, portuária, ainda retroportuária, ainda até cabe depois a gente falar a respeito. Mas a gente tem aqui, mesmo com o Porto de Itajaí há um ano e tanto sem a movimentação, nós conseguimos com a portonave suplantar essa movimentação. A gente tem números crescentes aí de operação logística, né? Os números de importação estão crescendo dia a dia, a exportação sempre também tem, claro que a gente depende muito de mercado externo, Santa Catarina, principalmente, nós estamos aqui no oásis, né? A gente tem um cenário aqui muito propício às exportações, nós positivo, convidativo para vir as grandes companhias para Santa Catarina se instalar, né? O nosso estado, a nossa região, de uma maneira geral, mas o estado de Santa Catarina, principalmente, ele é de pequenas e microempresas, de pequenas e microcidades. A gente não tem um ambiente corporativo gigante, né? Não tem uma cidade, uma capital, né? A cidade, a maior cidade do estado não é a capital. Sim. A maior economia não é da capital. Verdade. Né? É muito sui generis o nosso estado. Sim. Só que isso resulta em questões econômicas importantes. E é um estado que realmente atrai e ele é bastante pulverizado, né? A gente pega o oeste catarinense, a gente pega Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, são grandes expoentes, né? Não só, nem tu disseste, a gente está falando do nosso ambiente aqui em Itajaí, por exemplo, né? Mas o estado como um todo, ele é com grande potencial e explorado por um grande... O estado ele tem, né, a gente vê sempre o material que as Fiesc sempre, né, promove e vende muito bem, o estado também, o estado de Santa Catarina, o governo do estado tem feito um trabalho bacana com o secretário de Articulação Internacional, Juliano Froner,
a gente tem uma proximidade, inclusive a gente né, tem conversado bastante, ele está muito próximo do mercado, ele quer saber o que a gente precisa. Então o estado é muito fácil de vender. Né? A gente tem muitas empresas que estão vindo, muitos estados estrangeiros que vêm aqui, às vezes vêm só para Santa Catarina, porque a gente sabe, quando a gente coloca os números na mesa, né, os números que você falou do estado, de todas as regiões do estado, cada micro-região do estado tem um potencial econômico. A gente está falando na região de Chapecó, a parte econômica, industrial, tem um parque industrial que tu conhece bem. Sim. A gente tem, na parte de Criciúma também, nós temos várias atividades, inclusive a parte industrial também, tem feiras de metal mecânico. Né? A gente vem para a região de Florianópolis Tecnologia, barcos e informática. Né? A gente tem o Joinville com o Parque Fabril, que é o terceiro maior polo metal mecânico do país. Né? A gente fala de São Paulo, a Grande São Paulo, Caxias e depois aqui, né? Então a gente tem uma demanda muito grande, né? O Jaraguá do Sul, ali nessa região do Jaraguá do Sul, que fala por si só com a VEG e com outras empresas, e isso tudo remete à qualidade, né? A gente estava vendo agora um ranking que o governo do estado divulgou ontem, é o estado mais seguro do país, de longe, né? Com, acho que é 8,6 homicídios a cada 100 mil pessoas, aí depois vem São Paulo com 11, mas a gente está bem distante. Sim. Né? E se a gente olhar os números de PIB, de qualidade, de renda per capita, né, a cidade que a gente está falando aqui, os indicadores de Itajaí, das 10 cidades com maior metro quadrado e maior valorização, nós estamos falando de Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú, estão em todos os ranks. Sim. Só que isso é um resultado de trabalho, nosso trabalho, de cada um aqui, do comércio exterior, do Estado de Santa Catarina, né, das políticas, não das políticas governamentais, mas da dedicação de cada um. Sim. Né? Todo mundo tem um pouquinho de suor. A gente fala, claro que a gente puxa um pouquinho mais para nossa a sardinha, a brasa para nossa sardinha, porque a gente está aqui nessa área, né? Os números econômicos estão aqui. Sim. Né? A gente faz isso e trabalha por isso. Mas tem um potencial ainda maior. Esse crescimento que a gente está falando do comércio exterior, né, como uma forma dos centésimos, dos décimos percentuais, se a gente crescer 0,2, 0,3, 0,4, não é que a gente vai botar essa carga toda. Sim. Né? E outra coisa que você comentou sobre a questão da barra fechada. A gente vive foi um momento tenso, eu acho que talvez uma falha estratégica de alguns armadores, sabendo da falta de infraestrutura, né? Foi uma situação extrema, eu acho que talvez possa acontecer com um pouco mais de frequência. A gente tem visto que os fenômenos climáticos têm ficado cada vez mais constantes, né? E eu estava vendo ontem uma reportagem a respeito disso, e falando da Europa, que a Europa está sentindo os calores. Eu acho que quando os países desenvolvidos, esses países do G20, o G7 aí, principalmente, quando eles começarem a sentir na pele o que está acontecendo, a gente não quer que aconteça, mas porque ficar muito distante, né? Sim. Só que agora tá caindo no colo deles. Opa, peraí. Cadê a matriz energética? Cadê as ações de fato que eles estão fazendo? Então, os europeus e os americanos, principalmente, que têm um papel, né, que tem um papel, tem uma importância grande nesse resultado que a gente está vendo hoje, né, nesses desastres que a gente está vendo hoje, tem que começar a tomar consciência, mas enquanto isso a gente talvez tenha situações mais severas. Mas de qualquer forma, Lucas, nós temos uma atividade baseada na navegação. Sim. A navegação é uma aventura marítima. O nome é engraçado, né, quando a gente fala sobre como conceito, né, falando um pouquinho do professor aqui, a gente fala de conceito, a navegação é uma aventura marítima. É uma aventura marítima. Porque hoje a gente tem equipamentos e tem... hoje os navios têm dia, hora e minuto para atracar. Sim. Mas ainda assim tem dificuldades, tem, né? Pode ter. As intempéries. Mas quando ele começou essa história, é uma aventura marítima. Eles saíram, não sabia se ia chegar. Sim. Né? Ok. As empresas de seguro lá de navegação que começaram a segurar as navegações dos impérios aí para fazer, era um pessoal que, opa, peraí, e se ele não vier? Não, tá aqui, ó, vou cobrar uma parte. Tá coberto. Tá coberto aqui porque eu vou fazer meu seguro, né? E a gente vive isso. Então, a gente tem dificuldades na Europa, no Japão, na China, tem tufão, tem furacão, tem terremoto, tem
né? Tem uma série de fatores que também interrompem a operação nos portos. Sim. Quando acontece um terremoto lá, um furacão que aconteceu nos Estados Unidos, no Texas, o que acontece com o porto daquele? Mas foi Itajaí. Sim. E aí a gente ouve uma série de absurdos, assim, né? Nos grupos que a gente estava falando do grupo, os grupos se aproximam. Às vezes as pessoas aqui, o pessoal debaixo d'água, mas meu container não embarcou. Peraí, as pessoas primeiro. Tá todo mundo bem? Tá tudo legal? Bom, peraí, temos contingência. O que fazer? Quais são as ações que eu tenho que fazer? Né? Quais são as questões jurídicas, operacionais, logísticas? Como é que eu vou tratar isso com o meu cliente? Tem uma coisa que a gente fala bastante, você deve viver isso no dia a dia, a gente vive isso, né? Que é de alguns clientes que se fazem desentendido para criar um clima, para dizer, mas como assim? Como é que fechou a barra? Não, mas eu quero meu container. Sim, mas dá um jeito. Sabe? Sim. Peraí. Sei, porque a gente vive na pele isso na prática, né? Aconteceu uma situação como essa, tem 10 mil containers lá no terminal que não tem capacidade. Como é que você faz? Que opção que a gente pode fazer? Aí acho que nesse aspecto, em termos de opções, que Santa Catarina tem uma... Não que esteja mais confortável, mas eu digo se comparado a outros estados, em Santa Catarina, pela estrutura portuária que se construiu por conta dos benefícios fiscais, então eu quero pegar um link para que tu possa falar um pouco mais sobre isso. Se comparado, por exemplo, ao estado do Paraná, que nós temos lá o Porto de Paranaguá, Porto de Antonina... A carga geral, mas para container nós estamos falando do TCP. Justo, e parou por ali. Rio Grande nós estamos falando de um porto também, né? E aqui em Santa Catarina nós estamos falando de Porto de Navegantes, de Itajaí, de São Francisco, de Itapoá e Imbituba, ou seja, a estrutura logística no estado de Santa Catarina sim, se construiu muito por conta das questões tributárias. Lógico, atraiu-se muito por conta disso. Mas a partir daí muito se fez e muito se construiu. Então, muita gente opta hoje também, logicamente, por conta, o primeiro gatilho, talvez, de operações em Santa Catarina seja por conta do ICMS. Porém, hoje, muita gente do estado do Rio Grande do Sul opera em portos de Santa Catarina porque não omite navio. Ou se acontece alguma situação como essa, não vai para Buenos Aires, para Montevidéu, assim como acontece também com Paranaguá. Não tem capacidade por conta de fechamento de barra, aqui em Navegantes ou Itajaí, vai para Itapoá ou vai para Imbituba. Tem problemas, mas consegue escoar, né, a operação, não fica com a carga parada durante tanto tempo quanto, por exemplo, quando acontece com o Rio Grande, né? Traçando um paralelo comparativo. Então, não só apenas a questão tributária, né, que foi o principal gatilho de atração de investimentos em empresas, mas também a questão logística, porque aqui o frete está nos mesmos patamares aí que Santos, diferentes linhas marítimas com a mesma frequência, ou seja, compete em alto nível. Nós temos aqui um atrativo inicial, né, que a gente falou aqui, que é a carga congelada. Então a carga congelada vai para todas as rotas marítimas do mundo. Sim. Então nós temos carga congelada aqui. Então todos os armadores vêm para cá. Então isso é um fator muito importante para Santa Catarina. Sim. Então essa base do agronegócio, do complexo de alimento, principalmente voltado à carne congelada, fantástico para a gente, porque a gente tem cargas daqui, sim, frequências semanais para todos os portos. É verdade. Deixa eu fazer um parênteses só da sala da janela da minha sala. Ontem a gente estava em reunião lá e o pessoal perguntou onde é que tá os containers Norda na China. Eu digo, os rifles estão tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo parado aqui. Assim, enfim, tem alto volume, né? Porque tem um volume muito grande. Isso é um fator de atração para os armadores. Sim. A gente tem uma história que a gente fala sobre isso, sobre essa questão da excelência do comércio exterior. O benefício fiscal, porque assim, quando você abre uma porta, você só se estabelece quando você tem competência, quando as coisas acontecem. Quer dizer, não adianta vir um benefício fiscal e a gente não ter capacidade de movimentação. Quando você falava um pouquinho da carreira, eu estava na gerência comercial da Multilog, quando eu cheguei aqui em Itajaí, nós estamos falando de 2009, 2010, quando o movimento dos benefícios fiscais chegaram aqui. A realidade... Pro emprego.
Quando começou esse movimento, nós já tínhamos algumas trades aqui, mas foi um movimento que estava acontecendo ainda. O primeiro que o pessoal queria mesmo a tarifa de Vitória. Eu pensava assim, mas se Vitória é tão bom, por que o cara tá vindo para cá? Que ele quer a tarifa de Vitória. Aqui a tarifa de Itajaí, lá tem a tarifa de Vitória. Se não tá bom aqui, fica lá. Mas o benefício era muito bom. Sim. Né? E como é que era a questão na Multilog nessa época? A gente não discutia tarifa. Tá aqui, por quê? Só tinha um Porto Seco. E funcionava muito bem, mas como é que era o prazo de desova? 7 dias. Uhum. Por quê? Porque o movimento, né, como é que era Santa Catarina? A importação que tinha era das empresas daqui. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da VEG. A VEG fazia expo muito grande, mas importava também. Tá. Então, a desova da importação não era uma coisa, por quê? Ele tinha lá os insumos e as spare parts, né, toda a parte deles que vinha da importação, mas já tinha um fluxo. Sim. Tá produzindo, tá em trânsito na Europa, sei lá, nos países de origem, tá em trânsito marítimo, vai liberar, então já tinham lá um controle. Porque era uma questão fluxo financeiro deles, organizado. Tá. Agora, quando chega as trades, não, peraí. Eu preciso faturar, eu preciso desovar hoje, porque eu preciso registrar, prestação de serviço, e eu quero faturar o meu cliente para fechar o processo. Isso, e ganhar o meu dinheiro. O que aconteceu? Né? A gente conseguiu evoluir. Né? Hoje a gente tem uma logística excelente, a gente faz, né, fulfillment, faz e-commerce como ninguém. Só que também, né, o e-commerce também foi uma evolução de geração de pessoas. A gente está falando nesse momento de mudança de prazo de desova de 5 dias, 10 dias, sei lá, para uma desova imediata, para operações logísticas complexas. Sim. Só que a gente passou por um período, a gente foi se adaptando a isso, Sim. foi crescendo e hoje a gente conseguiu suplantar. Ganhando entendimento de operação, expertise, tecnologia. E gerações, né? Porque, sabe, vocês vivem muito a questão do e-commerce, da operação logística, são pessoas com cabeça diferente, porque eu venho de container. É completamente Eu cheguei aqui, para mim era container. Aí eu discutia com o cliente lá, carga solta ou carga mecanizada, mas tinha uma tabela. Sim. Não sabia o que era a mercadoria, nem sei, sabia. Para mim era o valor agregado que eu venho, né, vem do Porto Seco, que eu ganho por ad valorem. Sim. Essa era a minha matéria-prima de discussão, era ad valorem. Qual é o valor da tua mercadoria média? Aí tu precificava. Né, não me preocupava com a mercadoria. E hoje não. Para a gente poder fazer e-commerce, para a gente chegar nesse momento que a gente chegou de uma infraestrutura logística crescente, cada vez maior. Com os SLAs bem definidos, com um nível de excelência muito mais alto. Quando a gente recebia as multinacionais, para que é esse SLA? Daí começa, mas peraí, eu preciso de quem? Preciso de um cara que account, A gente foi aprendendo com eles, e eles, né, ensinando a gente nesse time, e hoje a gente tem essa excelência. Sim. Né? Mas é um período de aprendizagem. Então, e esse nível de excelência que tu dizes, claro, o Mercado Livre está aqui em Governador Celso Ramos com o fulfillment deles aqui em Santa Catarina. Governador Celso Ramos, para quem é fora do estado, é muito próximo de Itajaí. Mas não só essas grandes companhias, né? As outras menores empresas de e-commerce, quando começam a estruturar, montam as suas operações terceiras dentro de galpões, dentro de operadores logísticos e tem essa capacidade de entregar esse nível de performance, não é? Para atender essas demandas que está quase just in time, né? Então, ou seja, isso é um dos elementos importantes, porque a gente fala sobre isso, né? E assim, e a gente está falando dessa questão de excelência e frisando, só voltando, que eu acho importante deixar isso registrado. A gente falou sobre a questão das intempéries, do fechamento da barra, né? Foi uma questão isolada que nunca tinha acontecido em um período tão grande. As enchentes em Santa Catarina nunca foram tão severas, né? Então a gente não teve essa dificuldade. Então a gente vai passar por alguns momentos, sim, mas assim como outros portos, na China a gente teve furacão, teve incêndio, explosão em terminais que não embarcava certa carga em Tianjin. Então acontecem coisas que são de exceção e que acabam atrasando. Teve um prejuízo? Teve, mas isso não pode deixar marcado Santa Catarina. Porque aí outra coisa que isso mostra, Lucas, e a gente já tinha passado por isso há algum tempo, a gente teve um momento também de barra fechada que teve carga que foram para Santos e foram para Paranaguá, que teve dificuldade de agendamento nos terminais lá para sair com as DTAs. E quando as pessoas falam sobre benefício fiscal, né, sobre essa questão, para onde é que vai essa carga? Quando se acabar o benefício fiscal amanhã, vamos sair de Santa Catarina, vai para onde? Nós sempre falamos sobre isso. Onde é que vai essa carga? Tá. Como? Para onde? Não tem espaço. Vai criar onde? Onde é que tem? Tu bota se tu cancelar um navio hoje de Itajaí, bota ele lá em Santos, sim, já vai dar
dificuldade. Sim, Eu sim, entendo, vai engargalar. eu entendo que a gente teve essa dificuldade, sim. Certo. Eu acho que alguns armadores cometeram alguns erros graves de avaliação, Tá. porque acharam o melhor caminho. Não estou colocando culpa em Imbituba. Acharam o melhor caminho. O que está no BL? O porto mais próximo. Certo. Onde é que eu tenho? Eu vou botar em Imbituba. Isso. Ah, tem. Beleza. Vai. Tá, e como é que eu tiro essa carga depois? Isso. Se eu tivesse colocado essas cargas em Itapuá, em Santos, em Paranaguá, teria se diluído. Né? Teria um outro tipo de cenário. E aí a legislação também foi, o governo do estado também foi muito rápido, né, em criar alguns adendos para que pudéssemos fazer as operações em outros portos, como por exemplo, porque só para contextualizar um pouco para nossa audiência, uma das prerrogativas para se utilizar do benefício do incentivo fiscal em Santa Catarina é operar por portos, aeroportos e agora também zonas de fronteira do estado de Santa Catarina. Então, que é para justamente o antigo pró-emprego, com aquela característica de utilizar de toda a infraestrutura e movimentar emprego dentro do estado. Só que por conta de alguns elementos, esse que nós estamos comentando aqui, a gente teve a possibilidade de liberar cargas em outros estados, né, como por exemplo o estado do Paranaguá, o Porto de Paranaguá, o estado do Paraná, e mesmo utilizando o benefício do incentivo fiscal de Santa Catarina. Então foi uma agilidade muito importante. Né? A gente fez um trabalho, inclusive eu tive envolvido pessoalmente em 2008, quando a gente teve um momento desse. Sim, também gente do Itajaí assolou, né? Isso. Também assolou Santa Catarina, foi menos, né? O impacto foi menor, enfim. Mas para Itajaí, principalmente, a Itajaí essa vez não sofreu tanto, mas aquela vez foi bastante complicado. Sim. E a gente procurou o governo do estado, naquela ocasião conseguimos essa mesma portaria, a gente levou essa sugestão de novo e eles acabaram acatando, né, porque a gente precisa, senão a gente tinha um resultado econômico ainda pior, né? Sim. Mas são coisas que são exceção, a gente está falando do dia a dia, da regra, e isso Sim. funciona muito bem. Sim. Né? Então você falou das oportunidades aí, né, dos portos de Imbituba que está lá à disposição, né? Itajaí, mesmo com o Itajaí ainda não operando e vai operar, porque é um terminal que tem uma atratividade econômica muito importante, né? Nesse Sim. período agora, como é um período de tampão aí, a gente está nessa dificuldade porque as empresas não querem investir 2 anos. 2 anos, né? Mas é um terminal que tinha no primeiro momento, no primeiro modelagem dele, era um investimento de 3,6 bilhões, com outorga de 600 milhões para o governo. Entendi. Então, é um ativo logístico importante. A gente tem as cargas congeladas, a gente falando de novo aqui, né? Que a gente tem a carga congelada que é a base da pirâmide. Sim. E depois tem todo outra corrente de IMPO e de EXPO de cargas que a gente tem aqui que são extremamente relevantes. E tem valor referencial também no sentido, bom, quando vai fazer uma abordagem para uma empresa de São Paulo, hipoteticamente, que desconhece do benefício do incentivo fiscal, e nós, comercialmente falando, porque uma das nossas divisões também é a Winning Trade, onde nós temos a operação por conta e ordem de terceiros, por encomenda e tal, onde a gente oferece esse benefício que nós temos no estado de Santa Catarina, como forma de potencializar o importador. A gente vai fazer uma abordagem lá em São Paulo e os importadores desconhecem do benefício, minimamente eles têm a referência do Porto de Itajaí. Eu conheço do benefício do Porto de Itajaí. Né? Tem esse referencial. Então, é algo muito valioso. Há um tempo atrás, eu falo hoje, quando a gente fala de Itajaí, por vários aspectos, a gente tem que explicar quem era Itajaí, o que você fazia. Hoje você fala Itajaí. Itajaí ponto, né? Uma cidade conhecida nacionalmente, por vários aspectos que a gente está falando aí. Sim. Então facilita a nossa dia a dia, a nossa abordagem, mas efetivamente é essa questão do resultado que é de fato, né? Acontece, a logística acontece. Tem dificuldades? Tem. Antigamente a gente saía com um container de manhã, tirava do porto, desovava e devolvia no depósito no mesmo dia. Sim. Mas eu tenho que agendar assim, né? Nós temos aí um fator que é essa devolução, essa dificuldade, que é o armador, né? O armador que é o dono do container, que ele que contrata os terminais. Uhum. Então, se não está funcionando, quem é o responsável é o armador. Ele que deveria facilitar e agilizar esse processo. Mas, economicamente, para ele ainda tá confortável. Ele só vai fazer alguma mudança quando economicamente deixar de ser viável, tiver algum prejuízo, enfim, que ele possa, peraí, vou ter que mudar aqui meu modus operandi, senão ele fica confortável. Né? E a gente aqui sofrendo, mas faz parte, porque, né, se a gente for analisar a cadeia mundial, a gente não consegue embarcar a carga como a gente quer, a hora que a gente quer também. Aí o embarcador, o cliente, quando chega aqui, ele quer que aconteça a mágica. Né? Sim. Se ele está trazendo uma carga da Ásia, da Europa, não acontece na mágica também. Mágicas não acontecem na logística. Tem um fluxo, tem uma
tem procedimentos, tem operações, tem dificuldades, tem restrições que são o que acontecem em todos os lados, mas quando chega aqui no Brasil parece que tem que ser uma mágica, né? O cara faz assim, estrala o dedo e sai tudo. e a carga aparece na casa dele, mas são dificuldades que a gente tem que enfrentar. E quando tu fala de longevidade, porque um dos aspectos que eu não posso deixar de abordar contigo é com relação à longevidade do benefício fiscal. E, de novo, quando a gente vai fazer uma abordagem, bom, eu não vou me movimentar, eu estou em São Paulo, eu não vou me movimentar, porque o meu contador... não vou me movimentar para o estado de Santa Catarina, não vou mudar o meu aspecto, apesar de que eu preciso reduzir custos, apesar de que eu preciso ser mais eficiente, mais competitivo no meu preço final de venda do meu produto, ou seja, minha carga tributária está afetando fortemente. Eu ouvi falar de Santa Catarina, desconheço um pouco, mas, cara, meu contador me disse que esse benefício vai acabar. E aí, tu falou um pouco sobre a longevidade do benefício. Tu, como partícipe de entidade de classe, discutindo muito sobre isso, o que tu tem para trazer para a audiência algo de um pouco mais concreto com relação à validação, a longevidade efetivamente do benefício fiscal de Santa Catarina? Apesar dessa questão de reforma tributária que já tem data eventualmente para acontecer, com a simplificação dos impostos. O que tu pode trazer um pouco, agora pegando o capítulo especificamente com relação ao benefício fiscal de Santa Catarina? Olha, Lucas, eu não tenho me debruçado muito, né, a fundo, porque eu acho que isso ainda, né, como a gente fala aqui, isso ainda está muito, eu acho que está muito distante, né, porque tem uma discussão, foi aprovado, mas aí, o que vai sobrar disso? Sim. A gente quer 100 e vai chegar a quanto? 5, 2, 3, Entendi. 20? Aonde vai chegar esse projeto? Ele vai perdendo, porque a gente tem, e de fato, né, a gente tem que, se a gente tivesse um sistema tributário mais equilibrado, né, que a gente fosse fazer uma reforma tributária de fato, né, a gente precisa de um tempo de adaptação, porque tem alguns setores como, e o benefício fiscal de importação de Santa Catarina não é só entre os milhares que tem no Brasil. Nós temos características tributárias, incentivos tributários dos mais diversos, em diversos estados. Sim. Eu tive uma visita técnica em Brasília, a gente estava lá falando sobre essa questão, a gente estava lá no aeroporto de Brasília, lá, no terminal de cargas de Brasília, lá que é privado, falando, a gente está sentando o governador, nós estamos aqui com o secretário para a gente falar sobre benefício fiscal, ainda nesse momento de reforma tributária. Sim. Porque ainda tem espaço. Então está se discutindo a respeito de novos incentivos ou novos benefícios. Assim, o que acontece? Vamos zerar o placar, vamos estar aí, como é que ficam os setores da economia de Santa Catarina? Sim. Quando a gente falava quando entrou o governo Moisés, a gente fez um movimento muito grande de entidades de Santa Catarina, muito forte, sobre a questão do benefício fiscal, que o governo do estado queria cortar equilíbrio fiscal. Mas quando a gente fala de importação, não é só da importação. Tinha da água, tinha da cesta básica, tinha vários setores que estavam ali representados também, que também tem benefício fiscal. Né? Sim, só de TTDs, né, de tratamento tributário diferenciados, tem dezenas, né? Muitos. Por quê? A gente precisa, é uma ferramenta de gestão. Assim como a gente tem uma ferramenta macroeconômica que são os impostos sobre a exportação, que é uma ferramenta macroeconômica que o governo incentiva para gerar caixa, a renúncia fiscal, como diz o Almir Gorges, a gente teve uma palestra que ele nos alertou sobre essa questão, o governo do estado está querendo revisar todos os benefícios e vai cortar, porque quando você olha um orçamento do estado, peraí, tem uma renúncia fiscal aqui gigantesca. Sim. Mas peraí, e qual é o lado? O que está trazendo? Quando eu renuncio, porque a gente fala de benefício fiscal, na verdade, eu sempre uso essa ferramenta, que eu sempre falo que é uma geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda. Você renuncia, você recolhe menos ICMS, mas quanto é que você traz de emprego? Olha só o que a gente está falando aqui. A gente estava no ar enquanto estava falando sobre a quantidade de novas pessoas que se estabelecem em Santa Catarina. Eu acho que não, né? Não, tinha um número esses dias que estava falando de Itajaí, quando a gente falando da questão do crescimento. Sim. Se tu pegar eu não vou ter um número agora, mas se tu pegar o último censo com o penúltimo censo com esse, se tu pegar o espaço de tempo, se tu olhar na cidade, quantas pessoas chegaram, e tu divide isso por dia, são centenas de pessoas por dia que chegam na cidade. Sim.
né? E também por conta disso, por conta de atração de emprego, por grandes oportunidades, por segurança de comentários. Isso, porque nós temos aqui, casamento nós temos um fator, e por exemplo, o que me trouxe a Itajaí foi exatamente isso há 20 anos atrás. Era a oportunidade de ter emprego e renda e morar numa cidade com qualidade de vida. sim. Nós temos o litoral, moramos na praia. Então tem tudo isso aqui, não é uma só cidade de praia. Né? A gente viaja por aí, pô, vai na praia, beleza, é praia. Não tem economia, Uhum. né? Você vai, são poucos lugares que tem o que a gente tem aqui, Sim. né? Então a gente tem todos esses fatores. Mas de fato, o benefício fiscal, eu acho que ele se suplanta, né? Eu sempre falo isso na minha cabeça. Se ele acabar hoje, não muda nada o cenário. O que vai mudar? Matriz de custo logístico. Transporte? Não. Talvez um pouco mais competitivo. Por quê? Eu faço São Paulo, sei lá, vou dar um número fictício, faz 20 mil reais pra São Paulo. Opa, peraí. Mas, pô, se o cara não fizer comigo, então, ô fulano, eu ia te fazer 20, eu faço 15. Ok. A margem da trading, o valor do aluguel, o valor da armazenagem. Não o valor da armazenagem, mas o valor do aluguel, porque hoje a gente tá falando de R$35 o metro quadrado. Ok. Claro, nós estamos falando de armazéns e nós temos outra coisa. Nós temos uma capacidade logística instalada em Santa Catarina, nesse eixo. Você falou da Grande Florianópolis, ali com o Mercado Livre até Joinville. Sim. Fantástico. Como é que você vê isso? São armazéns de primeiríssima linha. A quantidade de prestadores de serviço, de operadores logísticos, transportadoras. Quantos armazéns, quantos metros quadrados estão para ser entregue nos próximos meses ainda? Sim. Né? Nós temos aí um inventário aí de armazéns que estão sendo entregues. O armazém se espelha no piso. Pé direito alto, com prevenção de incêndio de primeira linha. Então você tem uma capacidade instalada, né? Claro, hoje o dono, o investidor, pô, peraí, nós estamos num mundo capitalista que é oferta e demanda. Isso. Enquanto ele tiver demanda, ele vai aumentar o preço. Vai aumentar o custo do metro quadrado, Claro que para ele é muito bom porque ele vai ter o retorno de investimento muito rápido. Sim. Só que se ele tiver que pisar no freio, opa, peraí, tá começando, tô indo embora, eu tô fechando, o cara tá indo embora, peraí, vamos baixar, vamos sentar aqui, vamos revisar. A gente vai ajustar as velas. Sim. E vai continuar a navegar em velocidade de cruzeiro, porque para onde vai essa carga? Onde é que vai se criar uma operação logística? Onde é que a gente tem uma cadeia logística tão forte como a gente tem? Né? E tem uma questão estratégica que nós estamos aqui a 600 quilômetros de raio, nós temos 60% do PIB de Santa Catarina. A 10 horas de viagem de caminhão, nós atendemos 60% do PIB do Brasil, desculpa. Nós estamos aqui num lugar que nós estamos no centro econômico de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Sim. Interior de São Paulo. Então a gente pega aí uma região extremamente competitiva. E isso é um fator, né? Então a logística nos ajuda muito. Claro. Né? O benefício, ele abriu a porta, como você falou. Isso. E a gente está se mantendo, mas se fechar... Mas toda a infraestrutura, todo o ecossistema que foi construído a partir disso, gera muito valor esse legado para importadores e exportadores, independente. E tem outra coisa, né, que você falou. Para eu fazer um movimento tributário, eu não preciso esperar 2 anos, 3 anos. Cara, o que é um movimento tributário que eu tenho que fazer? Abrir uma filial. Isso. Abro uma filial e trago a minha carga. Minha carga tem roda. Se amanhã cair alguma coisa, amanhã... Mudo. Eu passo a chave, fecho. É alugado, não é meu, não construí, não investi. Eu não tenho um ativo. É isso. Eu vou usar. É muito fácil a instalação. Então isso foi construído também, esse ambiente mais simples, né, de usufruir dessa oportunidade, faz com que muitas empresas venham para o Estado, porque é, sim, muito simples, né? E aí, com base nisso, vieram todos esses intervenientes, né, esses stakeholders aí, enfim, toda essa estrutura logística e que permite e faz com que a operação de importação e exportação tenha cada vez maior fluidez. É isso que a gente está falando, maior eficiência, maior capacidade de escoar. Nós estamos falando do portal único do governo federal, que está evoluindo, já está 70% implantado. A gente tá vendo intervenientes cada vez mais eficientes, com mais inteligência, com mais fluidez. Né? A gente tem uma dificuldade ainda estrutural por conta de pessoas, que é o problema do Estado brasileiro, né? Não é só dos intervenientes do comércio exterior, mas eu acho que eles têm feito muito, né? Principalmente por Itajaí, pela região aqui, pelo Brasil. Tem um movimento agora de greve dos servidores,
mas também são questões históricas aí que a gente sabe, né? Porque a gente sempre fala... Mas aí é nível federal, aí não estamos falando específico, né? Estamos falando nós estamos falando de uma dificuldade que todo mundo tem. Isso aí. Mas, por outro lado, os sistemas dos intervenientes têm ficado cada vez mais ágeis. A gente tem uma mudança ainda assustadora, muita coisa que está acontecendo. A gente já tem agora as LIs serão automáticas, você não vai ter que fazer ali por operação, e drawback, agora o drawback inclusive... Saiu ontem, né? Ontem... O drawback também já não vai, né, já 30, vai estar... 31 de janeiro. Então, todas essas ferramentas, o LPCO, o mapa, tá todo mundo mudando. Sim. Isso facilita, isso agiliza as operações, né? Isso facilita o fluxo. Então, a gente tem aí mais um fator, porque, né, o fator interveniente, ele é importante nos portos, porque isso influencia a velocidade de liberação. Tá. Agora, quando tem os intervenientes facilitando essa cadeia, tá. E é o objetivo deles, okay. Né? Nós temos compromissos internacionais que o governo do estado, que o governo brasileiro é signatário de facilitação do comércio, que não são as obrigações, tem coisas que eles não fazem porque são muito bonzinhos, né? Que eles têm lá compromissos internacionais de facilitação do comércio, com a segurança aduaneira e fiscal e de ilícitos que eles têm que tomar cuidado, mas uma facilitação do comércio cada vez maior. E isso é um fator importante também competitivo. E aí tu falou do licenciamento, o LPCO, tu comentou, mas enfim, entra na mesma situação, do INPE, catálogo de produtos e tal, toda essa questão que tá mudando. Trazendo isso para o ambiente logístico. O que tu tem observado em termos de inovação, tecnologia, que esteja à disposição ou mais próximo dos importadores? Não estou falando dos grandes armazéns, robotização, enfim. Eu estou falando algumas coisas que são um pouco mais próximas da realidade, que tu tem observado que são melhores práticas, que alguns operadores logísticos têm incorporado e que, por conta disso, tem facilitado um pouco no dia a dia das empresas importadoras e exportadoras. Te pergunto isso porque tu trouxe o gatilho do fulfillment, que é cada vez mais no D0, né? Peço de manhã, recebo de tarde, e os operadores logísticos têm construído cada vez mais isso como uma premissa na sua prestação de serviço. A gente não fala mais, peço uma separação hoje, entrega no D+2, ou seja, que era a proposta comercial, sempre vinha isso, né? Agora não é mais. Então a gente tem cada vez mais, em termos de prestação de serviço, agilizar. O que tu tem observado em termos de mudança de patamar e de melhores práticas no que diz respeito à tecnologia dentro dos operadores logísticos? Lucas, eu acho que a tecnologia, na verdade, acho que é a tecnologia do ser humano. Eu acho que a gente está falando sobre a evolução, sobre geração que opera esse tipo de carga. Ok. Né? Porque a gente está falando de quê? Né? Num sistema informatizado de controle de estoque, né? Os WMS, né? São integrados com RP da companhia, com RP da empresa, enfim. Isso. Né? Mas isso é a premissa básica. Né? O pessoal está usando agora leitor de QR Code, que é mais rápido do que o código de barra. São coisas que a gente já tem, não teve nenhuma grande evolução. Mas agiliza muito. Agora RFID... mas o RFID, essa questão, por exemplo, do QR Code, ele já muda microsegundos, mas microsegundos em quantas separações por dia, é isso que eu digo. Aí. Né? Mas são coisas que eu digo assim, não tem grandes... Né? A gente falou de robotização, aí a gente está no outro patamar. É outro patamar, né? Mas eu acho que são as pessoas aí, empresas que estão trabalhando em turnos, essa inteligência operacional, eu acho que foi a grande sacada. Eu acho que são pessoas, porque eu venho de uma geração que para mim era carga. Sim. Hoje eu sei o que tem. Então hoje eu entendo, eu vim evoluindo também. Sim. Eu não tinha conhecimento qual é a necessidade da mercadoria do cliente, o que essa mercadoria vai, qual é a velocidade, o que essa mercadoria, qual é o fim dela. Eu preciso separar, preciso expedir, preciso montar kit. De que forma, De que forma. Falar de montagem de kit há 5, 6 anos atrás, ninguém fazia. Sim. Né? Falar de operação de e-commerce, o cara nem sabia o que era. Sim. E a gente não tinha essas pessoas para isso. A gente fala, lembra que eu estava te falando sobre a questão da importação, que era a importação dos exportadores, depois vieram as trades, e essas pessoas foram evoluindo. Uma geração que hoje pessoas que vieram de outros estados, que vieram de São Paulo, que vieram de grandes capitais, ou de outras empresas do exterior aqui, que estão aqui, que mudaram de lado e estão aqui na operação, que trouxeram a expertise, trouxeram a capacidade profissional e fizeram a gente aprender isso, né? Essa questão do D0, de chegar à mercadoria, de montar kit, de referência, de conhecer, de
de ter a capacidade de se adaptar a cada carga, né? Cada cliente, porque, peraí, não, mas eu faço assim do meu jeito. Não, peraí, o cliente precisa dessa forma. Ele tem essa especificação, eu tenho que montar o kit, eu tenho que fazer uma embalagem, eu tenho que desenvolver embalagem. Não tinha embalagem, não tinha... Hoje, se a empresa, não, peraí, eu tenho uma empresa aqui que o cara desenvolve embalagem para essa operação. Tinha que comprar, tinha que... Então, hoje isso ficou muito facilitado, né? Sim. E eu acho que é um grande fator. E tem outra coisa que facilitou muito a nossa vida, e falou de alguns centros de distribuição, que são de grandes empresas, mas teve uma mudança também, eu acho que reforçou ainda mais nossa presença no cenário. Tá. Antes a mercadoria ia para São Paulo, a mercadoria vinha, passava por Itajaí, passava por Santa Catarina, ia para São Paulo, aí de lá ia para o norte, nordeste e voltava para Santa Catarina. Mas peraí, para que eu faço esse movimento? Peraí, mas se eu atravessar a rua, tem um armazém, meu custo é muito menor. Certo. Eu vou pegar um caminhão, em 10 horas eu tô lá onde eu estaria. Quanto é que custa o meu armazém aqui em São Paulo, ou na Rio Grande de São Paulo, ou no interior de São Paulo, quanto é que custa o metro quadrado aqui? A gente tá falando sobre aquela questão de falar de custo. Ok, mas eu quero pegar esse gancho para falar de interveniente. Mas a gente tá falando de gestão de custo. Peraí, mas em São Paulo, por que São Paulo é mais caro? Demanda e oferta. Ok. Santa Catarina ainda é caro, mas peraí. Então eu vou fazer da partir daqui, para que eu vou levar para lá? A carga para voltar? Então, alguns CDs regionais estão aqui, trouxeram essa dinâmica também. Tá. E a gente tem a questão de análise de custo, né? Então, quando você falava do benefício fiscal, é essa questão que a gente está falando aqui. Peraí, a carga tem rodas. Então, eu posso usar o benefício hoje, Santa Catarina, amanhã é Rio Grande do Sul, amanhã é o Paraná, eu vou... Tá, mas aí eu tenho alguns paradigmas. Claro que eu tenho que ter segurança jurídica para aquele momento. Não, tudo bem. Porque se eu falasse, peraí, mas eu vou fazer uma análise de um parecer jurídico, mas daqui a 5 anos vai acabar assim, mas... E outra coisa, né, Lucas? A logística não é lógica. Por quê? Porque eu tenho fatores, né, eu tenho essa vai pro insight. A logística não é lógica. Não é lógica, porque eu tenho, por exemplo, benefício fiscal. Por que eu trago uma carga para Santa Catarina para levar para São Paulo? Porque eu tenho uma vantagem econômica. O que é, do ponto de vista logístico, o que é? Chegar em Santos e ir para São Paulo? Sim. Chegar em Viracopos e ir para São Paulo? Isso. Por que eu venho para Santa Catarina? Faz uma DTA, faz liberação. Ok. Custo, é dinheiro. Tá. Então, eu adapto a minha logística para que o meu custo seja menor. Ok. Se for olhar, né, a distância em 2 pontos é a reta. Ok. Então, Santos, São Paulo. Certo. Mas eu trago essa carga. Eu tenho uma operação, eu tenho um acordo comercial com Joinville, com a Ponta Negra, que é o Porto Seco lá, que é o Teca, o antigo Teca. E a gente traz cargas do Brasil inteiro para liberar ali. Porque a margem, o acordo comercial, a tarifa, acaba sendo mais competitiva. Tá. Como é que eu trago uma carga de Manaus para liberar em Joinville? Pelo custo. Como é que então, assim, para um aeroporto, por exemplo, de carga de valor agregado, a área de atuação dele é o Brasil inteiro. Porque se é uma carga de valor agregado baixo, mas né, eu tenho que achar um equilíbrio. Ok. Por quê? Se eu tenho uma tarifa especial, um dos custos importantes é o valor ad valorem na mercadoria, na armazenagem, Sim. o tempo e a ad valorem. Ok. Peraí, se eu tenho uma vantagem econômica, eu pego essa carga, trago para Santa Catarina e devolvo para ela em qualquer lugar do Brasil. Uhum. Tem que avaliar o custo, mas fazendo uma análise de custo, eu consigo ter essa referência. Tá, tudo bem. Então agora tu resolve essa equação aqui para mim. Tu apresenta pro teu importador lá do Rio Grande do Sul, vamos pegar, porque aí falo eu do meu próprio estado, então é mais fácil, eu tenho essa liberdade de fazê-lo. A gente vai apresentar a questão da vantagem econômica. Tu demonstra por A mais B que o custo é mais interessante fazer essa operação pelo modelo de operação, de importação de tal empresa. Ok. Aí vem os paradigmas. E a gente precisa dissolver esses paradigmas falando da importância dos intervenientes. Eu queria trazer esse capítulo para falar da expertise que se tem aqui em Santa Catarina. Mas vamos lá, para não desplugar. Eu acordo de manhã, faço meu chimarrão, levo o chimarrão para a firma, abro a empresa, vejo todo aquele meu material à distância dos meus olhos. Opa, eu vou deixar meu estoque lá em Santa Catarina,
na mão de terceiras partes, vou importar com uma trading. Se eu importo sozinho, eu tenho determinado custo, vocês querem me dizer que eu tenho que deixar todas as minhas informações na mão de terceiros. Eu tenho meu despachante que trabalha 30 anos comigo, ou seja, são vários intervenientes e alguns paradigmas que eu carrego comigo. A importância dos intervenientes, da capacidade técnica que se tem no Estado e como dissolver essas questões todas aí, para quem não conhece na prática do nosso macroambiente em Santa Catarina, porque agora já me empoderei desse ambiente aqui também, e fazendo uso disso, levando essas potencialidades em termos de vantagem econômica e custo para outros estados que desconhecem desse ambiente. O que tu pode trazer um pouco? Lucas, eu vou falar do que tu comentou aqui, né? Vou falar um exemplo muito próximo, tu deve ter vivido isso, eu vivi isso, com importadores gaúchos. Isso. Conta cases aqui que é coisa boa. Não, mas é assim, ó, porque... Não só case de empilhadeira batendo no porta-pallet, caindo tudo. Né? Mas o que eu digo assim, ó, é um dos estados que mais tem dificuldades de entender. Só que o que motiva é a questão econômica. Porque quando eu tenho valores, né, eu tenho conceitos, difícil quebrá-los, tu falou, né? Sim. A gente tem um estado diverso. Como é que eu pegar um cara do Nordeste, de outros lugares, para dizer, não, benefício fiscal, vai pagar menos, tá pagando, não, só 2, só 4? Peraí, como assim? Então, alguma coisa aí, é uma pegadinha, cadê a câmera? Né? Só que se ele tá com uma dificuldade econômica, quando ele tá vendo margem, né, quando ele vê margem, a margem dele diminuir, peraí. Então, eu acho que o motivador é uma questão econômica, número. Sim. Porque valores, né, não valores econômicos, mas ideias e conceitos que ele tem arraigados, é difícil mudar. Pô, falou, como é que eu vou deixar a mercadoria? A gente tem essa dificuldade, peraí, tô mandando pro armazém geral? Isso. Mas o armazém geral é o fiel depositário da tua mercadoria. Por isso que tem uma movimentação fiscal que garante que a tua mercadoria, tu manda uma nota fiscal de remessa, de armazenagem, o armazém manda dizendo que a mercadoria está ali pro fisco e para todas as empresas e para você também, pro seguro, dizendo, não, a mercadoria está lá guardada. Eu sou o garantidor disso aqui agora. Né? Está garantido aqui por seguro, por toda uma questão legal e tributária. Isso. Se ele não tem essa segurança, como é que tu vai colocar a segurança na cabeça dele? Não tem como. Sim. Tu não quebra esse paradigma. Agora, se ele olhar para o bolso dele e ver a questão econômica, quando ele começar a ver a questão produtiva, ou os insumos, ou o produto que ele vende pronto, vai ficar 10, 15% mais barato, opa, a não ser que não goste de dinheiro. Né? Porque tem muita gente que acaba, às vezes, por um medo, por um receio pessoal, se esconde atrás de um advogado, de um contador. Sim. Não, o contador diz que não é bom. Falou, né? Vai ter glosa de CMS, vai ter não sei o que, algumas afirmações né, que a gente não está aqui questionando o trabalho dos advogados ou dos despachantes, mas dos contadores. Mas é uma questão de análise fria, né? Tem um risco? Tem. Tem um risco tributário? Tem. Tem um risco de acabar amanhã? Tem. Mas e aí, o que você faz? Vira as costas e vai embora, porque é um trailer que nem um food truck. De falar em inglês é food truck. Você colocou ali, abre uma pracinha, bota lá, pô, não deu gente, amanhã você morre. Pega a tua empresa, bota lá na rodinha, volta, entrega. Se for o que nos garante, né, esse aspecto também, que a gente está falando econômica, né, que também ganha escala, que também mantém a cidade cada vez maior, como a gente está falando aqui de Santa Catarina, principalmente no litoral, aqui Itajaí, Navegantes, também é isso, a gente atende as cargas em outros lugares do Brasil. Não precisa ficar só aqui. Sim. O cliente, quando ele está analisando essas operações, eu estava falando dessa operação da carga aérea. A carga aérea é muito mais fácil. Hoje ela desembarca aqui, amanhã ela vira Copos em Manaus. Tem um benefício ficar em Manaus. Vamos para Manaus. Mas ficou mais caro em Manaus. Vamos para Curitiba. Por isso que eu falei que a logística não é lógica. Sim, entendi. Né? É uma carga que vem de Miami e vai para Manaus. Pô, top. Mas não, peraí, vamos fazer uma DTA, vai para Santa Catarina, eu libero lá porque eu tenho uma vantagem econômica, vai chegar, sei lá, 20, 30% mais barato. Eu botar num avião aqui e entrego em Manaus em 2 dias depois. Sim. Não é melhor? Mas Santa Catarina ficou inviável. Pronto, muda. É claro que a gente tem essa cabeça porque a gente vive isso e a gente vende esse conceito. Mas a questão se você tem empresários que têm essa dificuldade, que são paradigmas, é difícil mudar. Sim. Agora, se o paradigma dele for financeiro e econômico, bom, aí... Né, porque tu mostra pra ele,
Se ele ainda não se demover disso, como é que você faz? Sim. Tem que trazê-lo, enfim, a gente tem que tentar quebrar isso, traz o cara aqui, começa a mostrar. Quando ele vem aqui, é aquela história do livro, né? Cada um lê um livro e imagina uma cena. Quando ele chega aqui, ele vai ver o que tem. Capacidade instalada, quando ele vai no armazém, vê o tamanho do armazém. Porque às vezes o cara tem um conceito de armazém diferente, né? Ele precisa, Você completamente. olha as empresas de armazém, vocês Aqui têm entrega muito operações. mais eficiência, Não, você vê uma empresa, claro que é uma empresa que está, às vezes não é próprio, enfim, mas tu vê que é uma empresa estruturada, que tem capacidade. Tem aventureiros? Tem, mas é a minoria, maciça minoria. Né? A gente tem até, inclusive, praticamente nulo nesse mercado, em casos muito eventuais. Isso ao longo de muitos anos, de décadas, estão trazendo empresas cada vez maiores, empresas multinacionais. A gente se espanta, às vezes, ver em algum lugar, alguma placa de uma empresa. Pô, esse cara tá aqui, não sabia que estava em Santa Catarina. Uhum. Empresas multinacionais de várias áreas que estão aqui usando esse benefício, e eles fazem isso no mundo inteiro. Deixa eu te perguntar, não sei se tu tá mais por dentro, com relação, quando tu diz a logística não é lógica, aí me remeteu à questão do transporte rodoviário, porque a gente cruza o Brasil do Oiapoque ao Chuí rodoviário, né? Tem visto uma exploração um pouco maior no que diz respeito ao transporte de cabotagem, não? Cara, a cabotagem, ela não é maior por conta dos armadores. Isso é fato. Né? Custo, falta de interesse. Eles têm, assim, ó, uma... O custo também é por conta de demanda, aí tem menos... Vou dar um exemplo. Hoje, se a gente quiser contratar cabotagem, tem 10 containers. Cara, é uma dificuldade. Sim. Se falar com o armador, ele vai... Já tive casos que eu cotei, aí o cara pediu o nome do armador. Ok. Ou ele quer uma cota... Esses dias, uma vez eu precisava cotar papel. Tá. Me dá o CNPJ. Vou dar o CNPJ, não vou dar o PJ. Aí eu peguei uma papelaria aqui de Itajaí, botei lá papéis, não sei o que, botei lá, CNPJ. Mandou. Tá aqui. Tá aqui Sim. A referência. Por quê? Ele não queria a cotação, ele queria o CNPJ. Sim, ele queria o cliente. E tá na mão de 3 empresas. Tá. Que elas vão dimensionar a cabotagem do tamanho que elas puderem. Elas não querem abrir para terceiros. Sim. Elas estão querendo... Para os agentes de cara, para os outros intermediários. Elas querem verticalizar. Sim. Então a cabotagem... Querem de ponta a ponta, ou seja, eles poderiam explorar parcerias comerciais, estratégicas... E fazer como o armador faz, pulverizar, ele tem lá as contas importantes, os volumes importantes, e ele pulveriza aquilo que ele não consegue dar conta. Mas na cabotagem, de atendimento, de serviço, de qualidade de atenção. E a cabotagem tem uma dificuldade também, Lucas, porque assim, eu acho que ela funciona para quem tá avesso não, é para quem já opera com importação. Ok. Porque ela é um processo de importação. Sim. Se a gente fizer um paralelo, eu tenho que fazer booking, sim, eu tenho que estufar, eu tenho que mandar para o porto, aí chega lá no porto de destino, tem que fazer agendamento de retirada, eu tenho timing também. Do ponto de vista econômico, fantástico. Sim. Né? Tem um timing, tu tem que montar uma operação para poder compensar, fazendo paralelo saídas marítimas e rodoviárias até que o estoque se equalize, né? Nas chegadas lá no teu destino. Sim. E funciona muito bem, várias empresas estão estruturadas, mas em grande escala. Entendi. Aquela pulverização, cargas LCL, não. Cada vez mais difícil. E às vezes tu quer fazer um porto, cara, não, eu só faço porta a porta. Sim. Né? Porque ele não quer porto. Então tem uma dificuldade da cabotagem, mas ela está limitada ao interesse dos armadores, né? Que estão muito concentrados. Eu acho que essa grande concentração é que dificulta. Entendi. E não pulveriza, e não poderia chega... ser justamente por a logística não é lógica. Isso é uma frase boa. Poderia ser muito mais bem explorado isso dentro do Brasil, ainda mais com... eu saio daqui com uma carga daqui para o Recife, daqui para Fortaleza, daqui para Natal. Né? Aí eu fiz uma cotação para Natal esses dias, deu 30 e poucos mil reais. Se fosse uma cabotagem, daria 18, 20, sei lá. Tô falando um custo aqui, que é mais ou menos essa referência. Sim. Claro, mas aí o teu que acontece? Hoje, né, algumas empresas que são mais simples, que estão no dia a dia, que estão acostumadas, que eu te falo, tem que ter e eu acho que aí cabe também ainda tem um espaço para assessoria. Por quê? Eu tenho um empresário lá que está acostumado a assoviar e vem um caminhão, carrega, em 2 minutos, vai demorar 5, 7, 10 dias para chegar, mas chegou. Ele não tem que esperar, estufar, mandar documento, fazer planilha, porque não sabe fazer planilha de estufagem, de mandar e-mail para o armador. Sim. Então, assessoria no sentido de tentar desburocratizar isso para o cliente. Em algumas escalas, mas eu vejo que, falando disso, né, a cabotagem realmente ela não é maior por conta dos armadores, da dificuldade que eles colocam, que eles querem
coordenar o mercado, né? Eu acho que se o governo tivesse fizesse uma ruptura nesse modelo de cabotagem, né? Permitisse que outras empresas estrangeiras fizessem, enfim. Sim. Que a gente pudesse explorasse mais o nosso mercado aqui. Aproveitasse vale pro aeroportuário também, né? Sim, né? Fazendo. Então, assim, tem algumas questões que eu acho que, imagina, são interesses econômicos e são muito bem estruturados, né, do ponto de vista de lobby, enfim, que acabam. Né, a cabotagem, tem aquela história da cabotagem ser de bandeira brasileira, de empresas brasileiras. Sim. Na verdade, todas elas que têm que estar administrando são empresas estrangeiras que estão por trás das bandeiras brasileiras, né? Nós temos a Alianças, a Login e a Mercosul, mas todas elas têm um patrão estrangeiro atrás que já está fazendo, né? Sim. Então vamos tentar buscar alguma coisa. Eu não sei o que tu pode trazer para nós, mas tu está bastante envolvido na entidade de classe, no núcleo de Comex. E aí falando um pouco sobre lobby, sobre algumas outras questões nesse sentido, o que tem se discutido em termos de comércio exterior no núcleo e a entidade vinculada a outras associações e outras discussões nível macro que tu pudesse trazer aqui pra gente? Lucas, a gente as bandeiras sempre eram muito voltadas à questão de intervenientes, né? Sempre essa luta de melhorar o processo, né? Tá. Tinha um trabalho. Eu sou ativista há muito tempo já. Antes de vir para Itajaí, eu trabalhei no frigorífico Rio Sulense, no Pamplona, em Rio do Sul, e eu fundei o núcleo de comércio exterior lá, e depois vim para cá e continuei participando do núcleo aqui. Então eu já estou há muitos anos, o núcleo de Itajaí já tem 25 anos, está fazendo 26 agora, e sempre nessa luta de melhorar o processo. A gente sempre teve dificuldades, né? A gente, na Europa, nos Estados Unidos, eles se preparam para as demandas. Aqui a gente ajusta. A gente né? é mais reativo. A gente é reativo. Então a gente vai atrás. Aumentou o volume, vamos atrás. O que a gente faz? Sempre foi assim. Sim. Né? É uma dificuldade que a gente tem. E uma característica nossa, né? Mas sempre teve uma luta, e quando eu falo intervenientes, eu acompanho essa história desde sempre, por isso que eu falo da dedicação dos intervenientes. A gente sempre acompanhou a dificuldade deles, da Anvisa, do mapa da Receita. Tá. Né? Eles têm problemas estruturais, né? De um país, questões culturais de intervenientes, né? O pessoal, alguns funcionários públicos agem de uma maneira, de outra, mas a exceção, a maioria funciona bem. Eu acho que trabalha bem. A gente sempre teve um trabalho aqui de muita dificuldade de sempre tentar encontrar alguns caminhos junto com o mapa, com a Receita, com a Anvisa, e isso aconteceu. Né? Vou te dar exemplos aqui no passado. Despacho antecipado, que na verdade é a posteriori, das cargas de cargas congeladas. Pô, tenho 3 mil contêineres para embarcar no navio. Calma aí, não entendi. Despacho antecipado que é posteriori. É posteriori. O que acontece? Exportação de congelados. Tá. Eu tenho, sei lá, 2 mil contêineres para embarcar. Eu não tenho tempo de botar todos os contêineres no porto, liberar todos, embarcar no navio. Tá. Então, empresas idôneas, empresas sérias, peraí, eu tenho aqui, tem uma relação, container 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, entrou no navio. Sim. Beleza. Ó, a receita tá aqui. Ah, beleza, vou liberar as cargas aqui. Tá. Então, essa é uma ferramenta. A gente já fez reunião conjunta com o MAPA e com a Receita Federal, pois, opa, peraí, como é que a gente pode fazer essa vistoria? Dá para fazer a vistoria no mesmo momento? Hoje, né, a gente fala de hoje, com um portal único, as discussões eram aqui locais. A gente tinha as nossas, né, a própria Receita fazia portaria, o mapa tinha algumas coisas aqui que a gente fez alguns processos de ajuste, de tentar ajudar o pessoal da própria Anvisa. O que a gente pode fazer? A Anvisa fez um movimento aqui, que era esse movimento, por quê? O que acontecia? Sei lá, tinha 10 fiscais. Cada fiscal saía do seu posto, tá, fazia suas vistorias, botava o processo embaixo do braço, botava no carro, ia lá no recinto e voltava. Isso. REDDE, DI. Pô, mas peraí, eu tenho. O volume aumentou, dobrou. Como é que eu faço? Peraí, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 5 fiscais, deixo aqui, e 5 vão fazer a vistoria física. Sim. Mas daí o cara que estava aqui, ele que tinha que dar entrada no processo, pô, como é que eu vou confiar no meu colega lá? Então o que eles fizeram? Pô, peraí, eu tenho que organizar, eu não posso sair todo mundo e voltar todo mundo, porque o cara fica muito tempo no trânsito e andando para lá e para cá. Vamos organizar isso. Então eu tenho um fiscal, eu tenho um técnico que fica aqui, o fiscal vai lá e olha e depois chega lá, ó, vistoria física, ok, tá tudo certo, ó, pode finalizar o processo. Teve problemas de dificuldades de
de greve interna, porque os caras não queriam, não confiavam no colega. Então são alguns paradigmas, a gente está falando de quebra de paradigma. Justo. Né? A própria Receita mudou e está usando esse modelo hoje. Né? A própria nona região fiscal acabou. De mais tecnologia embarcada também. De tecnologia. Filma, tem um olhar do TTN que vai fazer. Né? A fiscalização remota que já está acontecendo. Mas eu digo assim, ó, o que a gente passou aqui de a descentralização dos fiscais. Porque aqui a gente resolvia as coisas aqui, porque era o momento, a gente conseguia fazer aqui. Quando entrou o Portal Único, foi para Brasília. A gente ficou com mais dificuldades. Sim. Então a gente tem dificuldades até hoje. Né? Por exemplo, a estrutura do mapa de pessoas. É uma estrutura... O mapa por conta da estrutura legislativa dele, como ele é formatado, ele é um órgão mais antigo. Ele tem mais dificuldades, os fiscais têm mais dificuldade. A Receita já é muito mais moderna, ela circula um pouquinho melhor, né? Já tem muito mais tecnologia, muito mais facilidade. Tá. A própria Anvisa, que é uma agência, que é mais moderna, mais nova, tem diretores, então a gente, né, se a gente fosse falar de facilidade, né, falando de Anvisa, depois a Receita e o mapa é mais difícil. Ok. Porque precisa de pessoas, que ainda na regra diz que o Vigiagro tem que ir lá olhar, abrir o container fisicamente. Pallet, engradado de madeira e tal. Se eu tenho esse volume, eu preciso de mais gente. Pô, peraí, mas não tem. Ô, Brasília, como é que tá aí? Não tem. Tá. Tem concurso? Não tem. Sim. Então tem que fazer mais do mesmo. Então tem que... Só que paralelo a isso... O que tu achou a questão da descentralização, da não mais sendo feito local, por exemplo, a Anvisa, e agora tem um fiscal da Anvisa, sei lá, de Curitiba para fazer uma liberação de licença de importação. Tá lá num lugar que a gente não sabe, não tem nome, enfim. Isso na Anvisa foi fantástico. Senão a gente estava ainda com quantos dias aqui? Agiliza procedimento. Claro, porque o cara pode... Nós já tivemos licença de importação sendo liberada no domingo, à tarde, por exemplo. Eu acompanhei muito próximo isso, porque é uma análise de... Primeiro que não tinha análise de risco na Anvisa. Então, às vezes você olhava aqui uma luva e deixava passar um medicamento. Ok. Lá, né? Primeira análise de risco, que foi implantado, até foi pela Mônica aqui de Joinville, que ela é uma pessoa que, uma referência muito, a fiscal Mônica, teve um papel muito importante disso. Ela foi a Brasília e aí colocou lá a questão de gestão de risco no Brasil inteiro. Tá. E depois isso era a questão remota. Qual é a premissa? Teria que ter um acréscimo de 20% de produtividade. Tem fiscais que ficaram com 100% de produtividade. Ele vai trabalhar na praia, sei lá onde é que vai estar, em casa, à noite, madrugada, mas ele tem um número de processos por dia. Sim. Ele liberou, tá ótimo. O que acontecia? Sei lá, em 50 dias. Pô, foi para 60, 70. Mas depois que todo fiscal começou a entender, porque ele passava um processo para ele que ele não entendia. Como começou a passar... Eu não sei se eles têm uma centralização por classe de produtos por fiscal. Sim. Mas peraí, começa a ficar muito mais fácil. Aquela empresa importa já conhece e tal. Cara, hoje resolveu o problema da Anvisa. Por quê? Por que a descentralização da nona região foi importante? Porque eu tenho poucas pessoas. Eu vou fazer análise fiscal, análise documental de processos. Primeiro que era físico e hoje é eletrônico. Então, qual é a barreira que a pessoa tem? Nenhuma. Aí o cara tem que ir lá pegar o processo, ele lá fazer, ele volta. Não faz sentido. É verdade. Peraí, mas eu tenho que fazer análise fiscal em Itajaí, no Paranaguá, em Imbituba, em Itapoá. Pô, peraí, eu tenho pouca gente, o que eu faço? Eu vou fazer uma equipe aqui, equipe aeroportuária, uma de fronteira. Onde é que estão os mais especialistas? Pô, facilita. Sim. E é isso que a Receita está fazendo. Por quê? No início muito se falou, o fiscal de, sei lá, hipoteticamente... Itajaí, que faz as liberações, já conhece aquele volume, já conhece da idoneidade das companhias, já sabe tal, agiliza o procedimento, porque agora vai ter alguém, hipoteticamente, de João Pessoa, analisando essa mesma, então talvez não tenha essa mesma fluidez, mas foi o que a gente viu. Mas o que ele vai começar a se acostumar, mas o que acontece antes? A gente tá falando antes, né, eu já tô nessa história faz bastante tempo, mas assim, como é que resolvia? Com pessoas. Abriu uma vaga para Itajaí, mapa. Vigiagro, alguém quer? Um quer. E se o cara não tem, como é que faz? Sim. Vamos trazer um cara pra fazer uma força-tarefa. Aí ele vinha aqui passar uma semana, embora. Hoje, não precisa trazer ele. Quer vir de João Pessoa pra cá? Não quero. Então tá bom. Tu vai fazer... Mas pega os processos aqui. Então a gente consegue olhar quais são as... Porque tu equaliza. O que acontece? Itajaí, Itapoá e... Vamos falar de Itajaí Navegantes e Imbituba. Tá. Quer ir pra Itajaí? Cara, pô, lá tem 10 mil processos aqui, eu tenho 2, eu vou ficar aqui? Sim. Pra que eu vou trabalhar mais? Tá bom aqui. Hoje, o que tu faz? Tu vai ter 100, o outro vai ter 100.
Vai trabalhar igual ao teu colega. Sim. Porque você distribui, pô, como é que tá... E ganha o importador porque consegue agilizar. A gente foi fazer uma vez uma visita técnica em Maringá, um evento da Associação Empresarial que era, né, comercial, que a gente foi lá vender os nossos serviços, enfim. Tá. Chegamos lá no Porto Seco de Maringá, era 2 horas um canal vermelho. Tinha 2 fiscais e um caminhão por hora, sei lá, no Porto Seco que tinha lá, não sei se ainda foi renovado, mas não tinha movimento. Chegava a mercadoria, olhava, tá, liberou. Pergunta pro cara se ele queria vir morar em Itajaí. Não quer. Agora ele tá trabalhando igual aos colegas dele de qualquer lugar. Sim. Então, e paralelo a isso também o Portal Único que veio facilitar a interação. Então, isso, né, a questão de entrada de documentos, enfim, né, para a própria empresa, para os importadores e exportadores, os representantes, os usuários, e para a gente também que está na outra ponta, né? E veio de fato para facilitar. Então essa questão da inovação, tecnologia, com a descentralização, isso veio para potencializar. Sem dúvida, e cada vez mais. Em escala, né? E cada vez mais. Eu acho que isso vai, né? A gente está vendo aí a gente teve aí recentemente com o Thiago do MDIC falando sobre isso, e teve agora um Educomex também que estava o José Carlos de Araújo, que foi nosso inspetor-chefe aqui, está cuidando dessa área em Brasília agora. Um cara excepcional que também trouxe aí alguns números, trouxe estatísticas, ele tinha os KPIs, SLAs, ele tinha lá, muito bacana. E ele levou isso para Brasília também, já vem se estruturando. Então, tem uma performance na Receita Federal. Eles têm análise de performance também. Foi instalado. Peraí, como é que eles têm eles têm a liberdade deles funcional, mas como é que você faz para colocar fogo no parquinho? Eu tenho aqui a média de processo por servidores. O servidor está fazendo 10, ou está fazendo 100. Não, peraí. E outra coisa que foi colocada, acho que é um dos fatores que estavam em discussão lá em Brasília, que era a questão da produtividade, né? Isso que ninguém inventou, alguém deve ter ofertado para eles. E não fizeram. Né? A gente não está questionando aqui, a gente não questiona quanto é que ganha um servidor público. Né? Porque eu sempre falo assim, iniciativa privada, quanto é que paga? Quanto é que esse cara, com essa formação, com essa capacidade técnica, ele ganharia numa empresa? Será que não ganharia, se ele fosse um auditor de uma empresa multinacional dessa? Será que ele não ganharia esse salário? Sem dúvida. Não é? Então, assim, as pessoas dizem, mas o cara ganha tanto. Não, peraí, olha o quanto ele estudou, capacidade técnica, o que ele entrega. Então, são fatores que a gente precisa analisar, não é o quanto, né? O prático ganha 100 mil, 200 mil. Senta lá no navio daquele lá. Tem essa responsabilidade. Né? Atravessa esse navio aqui no meio do canal aqui para ver o que acontece contigo. É verdade. Então, é tudo questão de responsabilidade. E pra gente se direcionando um pouquinho já pro fim do nosso papo, quando tu fala de mercado de trabalho, vou pegar o gancho aí do auditor fiscal, né, público-privado, e tu que está muito envolvido com os jovens, né, porque afinal professor universitário e está muito envolvido com carreira profissional, nós estamos falando um pouco sobre os jovens e tal, no mercado de trabalho. Quais são alguns insights que tu pode trazer para quem está startando na carreira profissional, que está querendo se direcionar para o ambiente de comércio exterior, as demandas que as empresas têm posicionado, têm ouvido cada vez mais essa, entre aspas, nova geração que tem entrado no mercado de trabalho e tal, conflitos mas principais aspectos que pode trazer em termos de provocação mesmo para aqueles que estão começando, para que olhem para esse caminho e atendam mais às demandas que o mercado de trabalho está colocando, está posicionando. Lucas, eu recebi essa semana, eu estava de férias, acabei deixando lá e respondi ontem. Uma menina... bicho, mas com o comércio não... Não, mas é férias, não é férias, é um olho no peixe e olho no gato. Assim. Tá bom. O Christian surfa, ele é o cara... a gente conseguiu pegar uma folga aí. Mas a menina fez uma provocação, porque uma aluna minha criou um grupo de vagas, e ela colocou, a Mirna, ela colocou como administradora, me convidou lá, e eu disse, legal, eu não sabia muito como é que era e tal. Esse grupo já tá já tem 2 grupos, na verdade, 2 grupos de WhatsApp, tem um outro terceiro que foi criado que eu tô divulgando vagas também, então todo dia, né,
um trabalho voluntário que eu tenho procurado divulgar a maior quantidade de vagas por dia. Sim. Aí a menina mandou uma mensagem, pô, eu tô com uma dificuldade, posso falar contigo? O que tu faria? Eu sou de Curitiba, tô fazendo faculdade, mas eu adoro comércio exterior, mas eu não tenho experiência. Uhum. Continua estudando. Porque tu vai mostrar pro teu recrutador o teu perfil, a tua vontade de aprender. Pô, mas peraí, eu não tenho prática. Mas a gente não tem prática, a prática se aprende. Né? Ela vai ter que... Eu sempre digo para os alunos, você vai... Se você já tem uma carreira paralela ou estabelecida numa área, Tá. você vai ter que pagar para trabalhar. Ok. Eu tô lá, trabalho de vendedor, ganho X. Tá. Pô, você vai ao vendedor, já que tem uma experiência, tem uma carteira, sei lá, já tem um faturamento médio. Uhum. Você vai começar no comércio exterior, não vai começar no mesmo nível, você vai começar lá embaixo como assistente. Então você vai ter que... Tem um aluno meu que era Uber, cara, vai trabalhar mais de Uber para te poder trocar de carreira. Sim. Tem que ter um investimento, né? Então tu tem que ter mais soft skills aí envolvidos com capacidade de ter no momento resiliência, enfim, pagar o preço ao longo da trajetória para depois tu conseguir guinar para outras áreas. Sem dúvida, porque assim, Tá. como é que você muda de área? Com um conhecimento teórico. Né? A gente estava falando, iniciou nossa conversa com teoria, como estudar. Sim. Então a gente tem que ter essa questão. Eu acho que, na verdade, assim, Lucas, o que eu estava falando sobre perfil, a gente estava falando de dificuldade. A gente, na verdade, acho que a dificuldade não é deles, é nossa em buscar o melhor de cada um. Né? O que eu vejo hoje? Antigamente a gente fazia um curso de culinária de como fazer comida. Então ele ia fazer. Eu pensei que tu ia falar de datilografia, bicho. Não, é muito antigo. O pessoal não sabe o que é máquina de escrever. Mas o cara vai fazer hoje, a molecada, né? O pessoal hoje aí vai fazer. A gente ia lá na curso de culinária, entender o que é o conceito, como é que vem a farinha, de onde vem o negócio, o queijo, como é que faz. Tá. Pra poder ser. Agora eu sou chefe de cozinha, porque eu fiz um estudo de 50 anos, agora eu sei cozinhar. Não. Okay. O que esse pessoal faz hoje? Como fazer um bolo? Uhum. YouTube. Rápido. Aqui, fiz o bolo. Então, preciso entender o que é BL. Espera aí, o que é BL? Tá, entendi. Por isso que eu digo do videozinho. Pô, tem um videozinho aqui que vai me dizer o que é BL. Pô, legal. Aí eu quero estudar mais, eu vou seguir o cara, eu vou baixar o material que vai me aparecer um e-book. Sim, Então, a questão do estudar também é muito relativa. Eu acho que é muito mais... Eu acho que o grande segredo que eu vejo, né, falando desses alunos, é a vontade. Essa é a diferença. Vontade de querer. Eu quero, sabe? Eu vejo um pouco isso, essa falta de interesse. Não tô afim, é muito raso. Tudo bem que você não tenha capacidade, mas eu quero trabalhar com comércio exterior. Uhum. Eu quero sentar e eu vou aprender. E isso tu aprende, né? Antigamente tinha que perguntar pra alguém. Hoje tu Sim, o mais sênior. Tu digita, peraí, como é que eu aprendo isso aqui? Ou tu bota um fonezinho aqui, tu tá vendo um videozinho do cara aprendendo o que é. Dá pra fazer isso? Dá. Uhum. Porque o que a gente tem que ter? O conceito. Como é que eu faço agora com o conceito? Que eu sempre falava pro pessoal. Sim. O conceito tá ali. Mas, o que é isso? Onde é que ele tá ligado? Quais são os impactos? O que isso vai acontecer? Pra que isso serve? Sabe? Ferramenta. Tá. Então você tem que ter a vontade, saber operar a ferramenta. O que é a ferramenta? É a vontade. Dedicação, compromisso, né, com horário, com pessoas, com equipe, com gente. Querer estar conectado, porque o case que um mais sênior já teve, por já ter passado por experiências negativas, pode ser extremamente valioso para quem está começando a trajetória. Então o conceito vai te dizer isso. Claro. Mas eu tive um problema com o BL por não ter observado a assinatura com caneta azul, que nenhum conceito vai dizer, e não liberou, o armador não pagou determinada situação, porque eu vivi um case de negativo, né? E aí eu posso transpor isso para quem está começando na carreira. Ou seja, quem está começando pode se plugar com quem é mais sênior e aprender com base nisso. Porque eu tenho um conceito e eu sei fazer. Opa, deu errado. Levanta a mão, gente. Tô com um problema aqui. Como é que eu resolvo? Alguém já me ajuda, hein? Nunca tivemos um problema como esse. Opa, peraí, então o que a gente pode fazer? Então vamos montar um comitê multidisciplinar aqui, vamos deliberar. É uma rede, na verdade. Se tu olhar aqui pra sala aqui da empresa, esse pessoal que tá todo é uma rede, todo mundo um precisa do outro. Sim. E eu acho que essa questão das desculpas, eu não posso, eu não fui, eu não vou, alguém pode ficar hoje de noite? Uhum. Eu não posso porque eu tenho... Pô, peraí. Né? O corpo, quando precisa, não é o dono da empresa, é o corpo. E amanhã tu precisa
da empresa, né? Você precisa pagar suas contas, você precisa estudar, você tem os teus ideais. Sim. E você precisa estar trabalhando para alguém, né? Ou você vai empreender. Se o pessoal for empreender, eles vão entender o que a gente está falando aqui. É verdade. Da dificuldade. Então não dá para deixar para depois. Como é que eu faço? Você pergunta para alguém vai te dizer. Né? Eu estava vendo nada a ver com o comércio exterior, mas eu vi um negócio de carro. O cara tinha uma oficina hoje aqui no Brasil que faz carros antigos e tal. Ele trabalhava com o pai dele, não deu muito certo, mas ele queria trabalhar com oficina, e aí ele abriu a oficina dele, não sabia fazer. Ele disse, cara, se a gente for esperar aprender, eu não quero abrir, ninguém vai fazer. Se eu vou esperar como é que tu resolve uma situação de hoje. Há 10 anos atrás tu não sabia como é que fazer. Foi lá e fez. Sim. Vou abrir. Executou, depois eu resolvo. Testou, errou, valor. Né? Então eu acho que essa resiliência, essa vontade, valor de time, de olhar para o outro, pô, o cara tá precisando de mim. Acho que isso é muito importante. Eu diria que é isso, assim. A gente poderia falar, né, muito tempo a respeito. Sim. Mas eu acho que é o comprometimento. Aquela história do bacon, do omelete, né? Tá, ovo da galinha. Omelete de bacon. Né? A galinha dá o ovo e tá tudo bem. O bacon dá o quê? Dá vida pra história. Né? Ele se compromete muito mais. Né? Ele tá comprometido com a vida dele. Então essa fábula ela acaba falando sobre isso, sobre, sabe, a gente tem vontade de fazer. Precisa ser, né? Vai ser diretor, dono, não sei, isso é uma consequência. Sim. Mas, né, tu tem que sair aqui da sala e esperar, olhar pra alguém, esse cara pode me substituir, olha o perfil dele. Eu acho que essa é a questão da vontade. Eu tenho um aluno meu, e tem poucos alunos, que trabalha com logística, e eu sempre falei, cara, esse é um dos caras que o dia que ele me pedir, cara, eu vou indicar ele pra qualquer empresa, sabe, com aquela vontade. Porque eu sei que ele é um cara dedicado, comprometido, que busca informação. São poucos esses alunos que eu me deparei hoje. Que você pode dizer, opa, ele não tem a capacidade técnica, mas ele tem vontade. Olha aí. Mas ele tem vontade. Então ele vai aprender. Lê esse livro aqui, amanhã tu volta e a gente conversa. Ele vai ler o livro. Esse é o negócio, sabe? É essa profundidade de dedicação que eu acho que faz a diferença da molecada. Tu tava me falando isso. Muito além da capacidade técnica, são os soft skills que fazem com que o profissional prospere. Por isso que a gente estava falando da dificuldade, né? A gente falando sobre mercado. Eu acho que o desafio das pessoas de gestão, de RH, aí, cara, é tu tentar identificar essas pessoas que podem te entregar, né? O que ela pode te entregar, qual é a capacidade dela, e tentar explorar isso. Mas de uma maneira geral eu vejo muito isso, assim, muito de alunos, eu não posso, não deu pra fazer, eu tô viajando, semana que vem eu vou faltar. Sabe, assim, sim, as desculpas... Falta aquele comprometimento maior que a gente via em outros... professor, não deu, esqueci. Não, professor, eu tive um problema aqui, uma dificuldade, eu não vou conseguir. Tá. Sabe, tu vê a diferença. Né? Já teve alunos que passaram assim... A gente poderia tratar muito sobre isso, mas qual é o papel da liderança nesse aspecto? De ser lideranças mais duras, de ser gestores mais participantes do dia a dia do desenvolvimento do profissional, professores com essa... Mas tem uma dificuldade, porque daí quando tu aperta muito, quando tu bota numa linha mais dura, não gosta, não. Então tem uma dificuldade de... Mas acho que tem um caminho aí que eu acho que a gente vai se encontrar essa ferramenta, mas, né, tu falou aqui de o que eles, né, o que falar para essa geração que está buscando, que já está no mercado, né? É isso, cara, é sangue nos olhos no que você está fazendo. É dedicação, é conhecimento, porque comércio exterior não é um negócio que tu aprendeu hoje e amanhã tá tudo certo. Cara, mudou a legislação, agora não é mais DAT, é LPCO, é portal único, tudo que eu sabia ontem eu não sei mais. Tem algumas coisas que sim, mas... né, os incoterms, tem coisas que são base. Então essa capacidade de aprendizagem constante e porque cada dia a gente tem uma dificuldade, um problema diferente. E outra coisa também, né, o que nos atrai no comércio exterior é um vício. Eu acho que o grande legado, acho que a grande vantagem é que tu tem várias vitórias por dia. Porque a gente tem um cliente que fala que
embarca lá 100% para 50% dar errado. Mas não de dar errado de se acabar o mundo, mas de ter dificuldades, de não atrasar, de o prazo não foi cumprido, de não embarcar porque a coleta não deu certo, porque uma greve da Receita, porque teve um fechamento de barra. Sim. Mas peraí, opa, fechou a barra, o que eu faço? Quais os caminhos? Vou conseguir carregar. Cara, isso é uma vitória. Eu acho isso que nos move. Sim. Essa emoção, essa adrenalina, será que vai dar certo? Quando você se... Né, eu acho que quando essa geração se for picada por esse bicho, quando se apaixonar, opa, legal, cara. Eu vou... É uma adrenalina constante, uma adrenalina, né? Porque eu sempre falo, né? Trabalhar com comércio exterior é que nem se jogar, pular band jump sem a cordinha, né? Porque tu não sabe o que vai acontecer. Pô, daqui a pouco tá tudo certo. Daqui a pouco toca o telefone, vem um e-mail, cara, deu erro aqui, ó. O BL tá errado, o container não embarcou 10, era 10, embarcou 9, ficou 1, pô, e agora? Aí dá aquele frio na barriga, que é o band jump. Isso. Aí tu chega lá no fundo, tu respira, pô, agora como é que eu vou resolver? E aí você resolveu, falei pro cara, o cliente tá feliz da vida. Cara, olha só que vitória. Eu acho que é uma atividade que tu tem todo dia uma conquista, várias, né? Fechou um frete com o cliente, conseguiu resolver algum problema, né? Várias conquistas, muitos estresses. E outra coisa, assim, né? O comércio exterior, ele é uma atividade de muito relacionamento. Tu fala com muitas pessoas, né? Acho que essa é uma das coisas muito legais aí. Para quem tem essa característica, né? Quem consegue fazer circular entre esse dinamismo todo que acontece. Porque, de fato, né, são muitos prestadores de serviço, são muitas atividades. E você fala com muitas pessoas ao longo do dia. Né? Cada profissional aqui não fala só com o colega. Ele fala com várias empresas, com pessoas de outros países. Eu não trabalho com o exterior, mas ele fala com transportadora, com armazém, com muita gente, né? Você cria uma rede de contatos, né? Nem de relacionamentos, mas a gente está falando sobre o home office do comércio exterior, né? Se alguém quiser ficar em casa, mas eu estou em casa, não é enfadonho, né? Pode ser se ele gostar de ficar em casa, mas ele vai falar com muita gente ao longo do dia. Ele não vai ficar lá fazendo um trabalho burocrático, sem falar com ninguém. Ele vai ter que falar com alguém, pedir informação, vai ter que estar sempre antenado, vai receber informação, vai passar informação, resolver problema. Então, para quem gosta de desafio, é o comércio exterior, né? É o comércio exterior, é verdade. Entrou, bebeu dessa água, não larga mais. Para quem gosta de desafio, isso é o comércio exterior, né? E a logística não é lógica. Não é lógica. Isso vai ser tema do... Aliás, vai ser título do podcast, já estou antecipando aqui. Tinha uma outra frase que eu acho, só que eu acho que ela é muito pesada, né? Mas, então. Não, mas não é pesada desse ponto de vista, mas a gente falava sobre o armador, né? Eu já falo isso há algum tempo, mas nunca divulguei, mas está falando de frases. Se o comércio exterior fosse uma religião, o armador seria Deus, né? Porque o poder de decisão está na mão deles, né? Países estão na mão de armadores, né? A gente tem ANTAC, mas ANTAC determinou. ANTAC não... A gente não... Tu não tem um poder econômico. Dizer, não, peraí, não vou mais embarcar contigo. Né? Tem empresas que tu fala assim, pô, eu não tô gostando, vamos... Não, veja bem, não, eu preciso da tua... Se tu falar para o armador, e o próprio Brasil, se tu olhar o percentual de operação logística que um armador tem no Brasil, do faturamento dele, é muito pequeno. Sim. Se ele não, o Brasil tá me incomodando, não vou mais embarcar o Brasil. Cara, deixa de embarcar. E a gente teve uma concentração ainda maior, né? Eu lembro que na época, alguns anos atrás, eu fiz um trabalho com os alunos, eram os 20 maiores armadores. Sim, hoje tá na mão de meia dúzia. 3. Aí os outros aqui embaixo, a diferença é gritante. É gritante. Então, né, se o comércio exterior fosse uma religião, o armador seria Deus, né? Então, eles têm um poder muito grande, né? Inclusive, que eu falei, de nações, empresas grandes que estão na mão deles por conta dessa concentração gigante, né? É isso mesmo. Christian, obrigado pelo papo. Foi muito interessante, porque falar de comércio exterior para nós que vivemos no dia a dia é sempre muito gostoso, né? Então, assim, falar das terminologias que são concentradas no nosso ambiente de comércio, falar dos desafios, porque são vários na prática, né? Falar um pouco sobre novos formatos de operações, aquilo que realmente o Estado de Santa Catarina vem a potencializar para o empresário brasileiro, né? E observar um pouco daquilo que acontece daqui em termos fiscais, tributários, logísticos, aduaneiros, enfim, todos os intervenientes. Papo muito bom, obrigado de novo pela tua disponibilidade
e certamente isso vai ser de grande valia para o nosso público aí. Eu que agradeço, uma honra, né, como tinha comentado com você aqui no início, dessa oportunidade de falar de comércio exterior é um prazer. É uma cachaça que a gente É uma diz, cachaça, né? Um vício grande. Pra gente é fácil, né? Pra quem vê de fora parece que é que nem a gente tá aprendendo a dirigir, né? Quando começa a falar na teoria é uma dificuldade. Hoje você dirige de uma forma automática, simples, né? Sim. Mas a gente tem essa... mas assim, né? Um recado pros nossos ouvintes. E que é a tua habilidade, conseguir transformar algo em um tema tão complexo em algo mais simples, né? Mais tangível. É alguma coisa que a gente vive há muito tempo, né? Mas, né? Um recado aí pros nossos ouvintes, aí, pros nossos telespectadores, não sei como é que fala quando é o podcast espectadores, sei lá. Isso. Os nossos podcasters, não, né? Podcasters acho que seríamos nós. Venham para Santa Catarina. Venham para Santa Catarina, que é um estado de excelência. A gente tem excelência logística, operações, estado seguro, tem operações profissionais extremamente dedicados, capacitados, né? Que podem atender a operação da melhor forma possível, mostrando todos os caminhos, todas as possibilidades, né? Falando que a logística não é lógica, justamente por isso, por conta dessa questão de capacidade, mão de obra. A gente falou aqui das dificuldades dessa nova geração, mas tem, né, desde a nova geração até o pessoal que é mais velho aí, de cabelo branco como eu, mas pessoas ainda que já fizeram a história, que deixaram um legado muito grande. Tem uma capacidade técnica aqui muito grande, e isso atrai empresas por conta da mão de obra, da qualidade. A gente exporta, né, o Lucas sabe disso, a gente exporta mão de obra. Santa Catarina é um estado que tem exportado modelo de gestão, principalmente na área de comércio exterior, né, tradings, agentes de carga que estão fazendo um movimento ao contrário, né, saindo do estado tão pequeno, indo para o Brasil inteiro, com um modelo de gestão eficiente, com uma qualidade de serviço, enfim. Então as empresas de Santa Catarina estão quebrando essa barreira já há muitos anos, fruto desse resultado do que a gente tem aqui, né, que esse modelo foi se expandindo e ele é um modelo de sucesso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Christian. E já buscando o gancho, 3S Corp é um grupo de gestão em comércio exterior, e nós reunimos dentro do nosso grupo justamente essas etapas do processo que o Christian e eu discutimos aqui. Nós fazemos tanto a parte de desenvolvimento de produto, temos no nosso grupo um agente de cargas, nós somos uma trading company, e também temos a nossa própria operação logística naquilo que diz respeito ao armazém geral e transporte, ou seja, nós reunimos no grupo 3S Corp todas as verticais para que tua empresa importadora tenha sucesso nos seus processos de importação. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Certamente esses temas que nós trouxemos vão ser bastante valiosos, transformadores. Eu espero que assim seja para a vida da tua empresa, para a tua carreira profissional. E te encontro no próximo episódio do 3S Talks.